O CCBano que estava passando necessidades. Os diáconos da CCB estiveram na casa dele. Não fizeram nada. Ainda levantaram suspeita de sua conduta. Agora, acho que tem 2 dias ou 1, atentou contra sua própria vida. Esse fato aconteceu agora, há poucos dias atrás. Esse CCBano, ele esteve em uma entrevista no canal do Júnior Refletir. E lá nesse canal ele contou a sua situação. Ele contou toda a sua situação, o aperto que ele estava passando. E o engraçado é que esse irmão, ele tinha negócios de evento, de fazer festas, aniversários e casamentos, essas coisas do tipo. Os irmãos o procuravam para saber se ele estava sentindo de fazer de graça ou fazer da melhor forma possível, como ele relata lá. Sempre esse negócio, se você está sentindo. O engraçado é que os grandes empresários que trabalham na CCB, homens ricos e milionários, esses não sentem. Esses que vendem móveis para a CCB e estofam esses móveis, vendem seguros para a CCB, prestam serviços para a CCB, esses não precisam sentir nada, porque é para isso que serve a coleta da Irmandade. Agora, o trabalhador simples, que acredita nesses enganos da CCB, do eu estou sentindo, vou fazer, tá aí o resultado. Entrou em desespero, faliu o seu negócio, as coisas foram de mal a pior. Quando tinha ali alguma coisa para comer, estava comendo arroz. E os diáconos estiveram lá e não prestaram ajuda. Segundo o canal do Júnior Refletir, em depoimentos, e ele falando também, os diáconos estiveram lá e perguntaram para ele: será que é porque você não fez nada de errado? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas provas documentais da mentira da CCB, do engano da Congregação Cristã no Brasil e do desvio da coleta que era para ajudar o pobre. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, esses diáconos estiveram na casa dele e perguntaram, viram a situação difícil dele. Fizeram exatamente igual os amigos de Jó. Quando olhou a situação difícil, logo pensaram, deve ter pecado. Fizeram exatamente igual. Vocês, diáconos, estão perdidos. Não sei o que vai ser de vocês, mas uma coisa eu sei. A sentença de vocês para o lago de fogo está pronta. Porque os homens na Bíblia, que eram os amigos de Jó, está escrito que por conta dessa atitude maléfica, de pré-julgá-lo, só porque estava passando necessidade, lá está escrito que Deus não quis nem ouvir a oração destes homens. De tanto desprezo que Deus ficou desses camaradas. Mas por que esses diáconos pensam dessa forma tosca? Por que eles viram a necessidade e não ajudaram? Tudo isso faz... Gente, nada disso é isolado. Tudo isso é construído na CCB. Lembra aquela pregação de Cláudio Marsola, dizendo que quem não tem Cristo, a vida não vai para frente? Porque aqueles que têm Cristo têm casas boas, têm carros, tudo no plural. Carros, casas, empresas, filhos formados. Na cabeça desses CCBanos carnais e materialistas, porque só buscam coisas dessa terra, na cabeça deles, quem tem Deus de verdade é abençoado. Se você não tem bênçãos, é porque alguma coisa má você fez, alguma coisa errada você fez. Isso são aqueles que têm ainda a coragem de falar. E eu vou mostrar para vocês aqui. Calma que eu já vou mostrar no documento. É que eu lembrei agora de algo que aconteceu na minha comum, de eu fazer comum. Vou dar até os nomes. Na nossa comum, ali no Jardim Mariana, em Pindamonhangaba, eu estou dando o nome que é para você ver que eu não estou mentindo, isso é uma história verídica, real. Na nossa comum, tinha uma mocinha lá que ela entrou em depressão profunda.
Certo dia ela começou a gritar na igreja, em depressão, quietinha no lugar dela. Ela não estava atrapalhando. A gente não sabe o que estava acontecendo na cabeça dela. Ela entrou em depressão profunda. Não saía de casa e ficou presa dentro de casa. Aí resolveram fazer uma visita para ela. O cooperador, Joel, a esposa, Joel Piveta, a esposa, Serginho, que era o cooperador de jovens, a esposa, e mais um outro camarada lá, que fazia parte da mesma trupe, acho que era Roberto e a esposa. Entraram na casa desse irmão chamado Sebastião. Um bom homem, temente a Deus. E foram fazer uma visita para eles por conta da filha dele, essa moça, que estava em desespero. E entraram lá, dizendo que foram lá para poder orar, e eles começaram a inquirir a moça, perguntando lá para a moça por que ela estava passando aquilo. Aí levantaram suspeita. É tudo que esses homens têm para fazer. Esses mortos caídos espiritualmente. Religiosos que não são crentes, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Esses homens têm perfil de um crente de verdade. Aí falaram para aquela jovem na frente do pai: moça, será que você não aprontou alguma coisa na escola? Será que você não fez alguma coisa escondida dos seus pais? Por isso que você está passando isso? Olha a pachorra que esses homens teve de fazer isso. Só que algo bonito aconteceu nesse dia. A mocinha na hora falou assim: vigia vocês dois, porque o diabo está no meio de vocês dois. O cooperador e o cooperador do jovem. Os dois viviam, e eu não sei se vivem, não sei, se encrencando. Um dizia que Deus ia matar o outro dizia que Deus ia matar o outro. Dois odientos. E chegava na Santa Ceia, ficava chorando na Santa Ceia, dando uma de vítima. No caso aí, o cooperador de jovens. Só que nesse dia algo bonito aconteceu. Essa parte já foi bonita, que essa moça falou. Repreendeu esses dois filhos do inferno que foram lá fazer uma coisa dessa. Homens completamente despreparados para lidar com o povo, para falar com o povo. Mas aí, o irmão, o dono da casa, deu 2 segundos para aquela turma sair de dentro da casa dele. Eu dou 2 segundos para vocês saírem da minha casa. Senão eu vou comer vocês no tapa. E o homem nortista, daqueles fortes, trabalhava de segurança em banco. A turma saiu rapidinho e saíram cantando pneu lá do lugar. E se eu tivesse, eu daria apoio para ele ali. Eu falei assim: eu tô aqui para te dar todo o apoio, irmão. Tá fazendo nada errado. Bota essa cambada para correr. E é isso que esse povo faz. Sabe o que é isso? Resultado de uma igreja que não tem evangelho. Se não tem evangelho, meu irmão, não tem conversão. Não tendo conversão, não tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem frutos do Espírito Santo. Porque em nenhum momento desse você se compadece. Não importa se fez alguma coisa de errado ou não. E eu não estou dizendo que eles fizeram nada de errado. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que um verdadeiro cristão se compadece da dor e simplesmente ora, clama. Jesus não perguntou ao homem que tinha uma mão mirrada, à mulher do fluxo de sangue, tantos outros, o cego: o que você fez, hein? Será que você fez alguma coisa de errado? Ele curou. E mesmo quando trouxeram alguém que realmente estava em ato de pecado, ele não julgou. Mesmo assim, ele não julgou. Quando você entrar numa casa de alguém, irmão, que estiver passando necessidade, não levanta dúvida. Apenas ajude. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu tô com um balanço aqui da CCB para comentar com vocês. Eu tenho um balanço aqui. O setor Braz, irmão, gastou em 2024, só em 2024, 337,4 milhões de reais
com terrenos e construções. 337,4 milhões com terreno e construção. Sabe quanto que gastou com a obra da piedade? Sabe quanto? Gastou com a obra da piedade 35.528.645,56. Estou falando exatamente o valor que a gente teve acesso ao documento da CCB. Isso não chega a 8% do valor da coleta. Enquanto teve um sujeito mentiroso e é cúmplice de tudo isso, ele ajudou a emitir uma nota da CCB dizendo uma mentira de que a CCB ela transfere 60% da obra da coleta única para a obra da piedade. Essa mentira do cão e do inferno. E é óbvio que isso não faz sentido nenhum. Porque se a CCB tinha mais dinheiro na obra da piedade e a junta coleta, é óbvio que quando a junta coleta é para tirar de onde tem mais para pôr onde tem menos. Não fazia sentido nenhum falar, tá mandando 60%. É mentira. Olha o resultado aí, ó. Olha o resultado aí. Eu acho que não dá 8% do valor arrecadado. Enquanto isso, o povo passando fome e necessidade, porque o Brasil está em aperto. E o resultado disso, olha o resultado desse homem. Desespero. Ele foi despejado, irmão, da casa dele. Ele não tinha mais nada, móveis, nada. De repente, esse homem, ele se vê sem rumo na vida. A situação de plena derrota, irmão, geralmente leva pessoas, porque não tem mais sentido viver se você está no zero, no fundo do poço. Mas a congregação podia ter ajudado ele. Até essas pessoas que diziam para ele, ô irmão, sente de fazer aí de graça. Nesse mundo, gente, que está difícil e apertado, a gente não tem que pedir as coisas de graça. A gente tem que fazer e pagar o que é justo. A obra da piedade já tem dinheiro, ela pode pagar, mas não, ela explora o máximo que puder. A CCB explora, ela pega dinheiro de vocês e ainda põe vocês para trabalhar de graça, limpando a igreja, construindo a igreja. Gente, o dinheiro que entrou já deveria ser usado para pagar a mão de obra. Pega essas pessoas que estão necessitadas. Se tivesse pego esse irmão e falado assim, irmã, a irmã que está limpando a igreja aí, por favor, irmã, obrigado, graças a Deus a irmã ajudou muita gente, trabalhando de graça, mas agora vai parar esse negócio de graça. Tem um irmão ali que está bastante necessitado, nós vamos pagar para ele. Nós vamos pagar para ele aqui um salário mínimo e meio, mais uma cesta básica, né? Mais um convênio médico e um seguro, porque se os anciãos têm seguro, por que o faxineiro não pode ter? E ele está passando muita necessidade, nós vamos pagar para ele limpar a igreja. Tá? Paga um salário mínimo para ele, vir 3 vezes na igreja limpar, limpa tudo lá, arruma bonitinho, já vai dar um fôlego para a pessoa. Tem um monte de necessitado que poderia estar trabalhando na igreja e ao mesmo tempo recebendo, e a CCB estaria fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tocando o seu progresso para frente e ao mesmo tempo ajudando as pessoas. Por que não fazem isso? Porque eles querem todo o dinheiro gasto com materiais de construção e outras coisas do tipo mais. É óbvio que isso levanta suspeita que pessoas milionárias estão se favorecendo disso tudo. É óbvio que levanta suspeita disso. Alguém precisava investigar isso, gente. Tem pessoas perdendo a vida por conta disso. Isso é o sistema da CCB engolindo as pessoas mais pobres, simples e fracas, enquanto outras que estão lá na ponta ficando cada vez mais ricas. Eu vou mostrar para vocês, tem mais aqui, ó. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso aqui eu tô lendo um documento da CCB. Lembra do resultado, ó? Obra da Piedade. Em 2024, a CCB, ela gastou 35 milhões com Obra da Piedade.
Sabe quanto que ela gastou com móveis e utensílios e instalações e equipamento de informática, órgãos, máquinas e ferramentas? Olha aí, hein? Quanto que gastou com informática, né? Para que tanto, né? Gasto com isso? Informática, órgão, equipamentos, ferramentas, móveis, bancos. Muito mais do que gastou com a piedade. 47,3 milhões. Gente, a piedade está atrás até do gasto que é feito com equipamento de informática e ferramentas e instalações. A obra da piedade nunca foi o foco. É óbvio que você vai encontrar alguém. Eu fui atendido, lógico, porque esses 35 milhões tem que ter ajudado alguém. Mas é sério que você está contente com essa proporção? Cada 100 reais que a pessoa entrega na igreja, ela acha que está entregando 100 reais para ajudar o pobre e, na verdade, eles só tiram dali 8 reaisinho para ajudar o pobre. Fica vendo o que o ancião da CCB, Marsola, falou. Nesse áudio aqui, o Marsola confessa uma prática que eu acredito que seja crime. Porque o estatuto proíbe o que esses homens estavam fazendo. Eu denunciei isso no dia e no ato em que ele fez esse culto. No dia e no ato. Passou um mês, a CCB criou a obra da piedade. Aliás, criou a coleta única. Um mês depois. Um mês depois, ela entendeu por quê? O Marsola vai falar nesse vídeo que eles tiravam o dinheiro da piedade e desviavam esse dinheiro para a construção. Quando eu fiz esse vídeo, ficou óbvio que o Marsola estava assumindo um crime e isso era perigoso. O que eu acredito que aconteceu é que os advogados correram e falaram, temos que fazer alguma coisa. E o que fizeram? Legalizaram essa prática, alterando o modo da arrecadação e do gasto. Ou seja, vamos criar coleta única, assim a gente pode gastar onde a gente quiser, sem ter nenhum problema jurídico depois. Você está entendendo isso, gente? Vocês acham que o que eles fazem ali é pensando no povo? Não. É pensando... Ele tem que ter a obra da piedade para poder pedir o dinheiro. Porque se fosse possível, eu acredito que eles eliminavam a obra da piedade. Mas como não dá para eliminar a obra da piedade, porque senão fica ruim para pedir dinheiro, como é que você vai pedir dinheiro se não existe mais a obra da piedade? Você tá entendendo? Então vamos manter a obra da piedade. Mas joga lá umas quirelinhas lá para ajudar na obra da piedade. E mesmo assim, gente, eles mandam as irmãs espiã, que vai lá espiar a casa dos outros, para poder... Por que eles fazem isso? Porque eles querem atender o mínimo do possível, arrumar qualquer empecilho para não ajudar. Olha o que o ancião, na época, ele era o presidente da CCB, ele falou. E o mais interessante é que ele apontou para os outros anciões que estavam ali e falou, todos aqui sabem disso, ou seja... Todos aqui sabem dessa prática, que nós pega dinheiro da obra da piedade e coloca na construção. Isso parece simples, mas não é. É o mesmo caso da corrupção no Brasil. O homem que é corrupto, ele é responsável pelas mortes nos hospitais e em diversos outros lugares que precisam de recursos. Aqui é a mesma coisa. Vamos ver. Que tinha sobra na obra da piedade e faltava para comprar terreno. Todos os anciãos aí sabem disso. Isso não é novidade nós falar. Todos sabiam. A piedade estava gorda e a manutenção não digo, mas a construção sempre machucada, sempre com pouco fruto. Pausar aqui. Olha, todos os anciãos sabem disso. Tinha muito na obra da piedade, estava gorda, mas a construção estava machucada. Machucado, que ele falou aqui, tinha pouco. E o que eles fizeram? O que eles faziam? Olha aí, ele vai explicar o que eles faziam nesse caso. A gente precisa de dinheiro. A obra da piedade está gorda. Eu não sei por que a obra da piedade estava gorda, gente. Isso é para você ver que eles atendem o mínimo de gente possível para segurar o dinheiro. É para segurar. Mas aí, o que eles resolviam fazer? Ouça. Porque para comprar um terreno, não é 500 reais ou 1.000 reais. É 100 mil, 200 mil, 300 mil. Se não tiver dinheiro, não compra. E o que acontecia? Acontecia isto, que havia um caixa aqui
E a administração tinha também, mas pouco que não dava. Então, da piedade é piedade, construção é construção. Aqui ele deixa claro que são distintas, ó. Piedade é piedade, construção é construção, ou seja, né, cada um tinha sua área lá, a gente não podia, mas fazia, pegava, entendeu? Construção machucada, obra da piedade gorda. E o que eles faziam? Agora que ele vai falar. Então não mexia no dinheiro da piedade, ficava a construção, sem comprar um terreno. Ouça bem agora. Sem comprar um terreno. E tinha alguma sobra do outro lado. A irmandade pobre dos bairros precisava de uma igreja, comprar um terreno, não tinha caixa, com outra sobra do outro lado, da piedade sobrando. Nós íamos em cima da irmandade, pedir coleta para comprar o terreno, sendo que tinha sobra. Então passa essa sobra daqui para cá e compra a igreja, compra terreno para a irmandade se congregar. E a irmandade quer ver que isso está na palavra? Então passa essa parte gorda daqui para cá para comprar terreno. Aí ele lembra do pobre para comprar terreno, mas ele não lembra do pobre para comprar arroz e feijão. Você está vendo a hipocrisia na fala desse homem? Ele está falando lá, os pobres estão precisando mais de uma igreja do que arroz e feijão, porque se ele está tirando o dinheiro da obra da piedade para colocar em construção, na suposta preocupação dele em construir terreno, igreja para o pobre, suposto, porque quem está por trás disso são pessoas grandes. Isso é desculpa, gente. Esse discurso é igual o discurso de político enganando o povo. Que vergonha! Que vergonha! Cadê os defensores da CCB que ficam mentindo, dizendo que a gente mente, dizendo que a gente está aqui mentindo para as pessoas? Por que vocês não falam nada disso aqui? Por que a CCB não moveu nenhum processo contra mim? Porque isso aqui é verdade. Está aqui, ó. Ele está falando com a cara dele. Quer uma prova maior que essa aqui? Pega essa fala dele, ajunta com o documento da CCB e pede explicação para ele. Por que vocês mandam menos de 8% para a obra da piedade? Por que no mesmo ano que vocês gastaram 337,4 milhões com terrenos e construção, vocês só gastaram 35 milhões com a obra da piedade? Seus mentirosos de uma figa. Porque a Bíblia diz que Deus vai pedir conta desses homens, e não só deles, mas de todas as pessoas que consentiram com isso. Consentiram são aqueles que defenderam. Vocês darão conta. O sangue inocente já está clamando. E de muita gente. Muita gente. Isso é o fruto de uma igreja sem evangelho. É um dos frutos. Um dos frutos. Povo sem conhecimento bíblico, ignoram a Bíblia. Eles fazem esse tipo de mutreta com a obra, com o dinheiro do povo, porque isso aqui é uma coisa errada que ele está fazendo. Ele está confessando isso aqui, publicamente. Está confessando. Está aqui, isso aqui é uma prova. Esse vídeo aqui, ó, e esse áudio é uma prova. O documento que eu falei, que eu mostrei para vocês, que eu já fiz um vídeo detalhado sobre esse documento, é uma prova. Viva, cabal, uma prova. Que pode ser apresentado no Poder Judiciário. Isso pode ser mostrado por um juiz em um processo. Olha o resultado que isso dá. Mais injustiça ainda. O coitado tirou sua vida. Não teve apoio nenhum. Não ajudaram. Tiveram lá e deram as costas. Foram embora. Isso aconteceu na minha cidade também. Isso deve acontecer no Brasil inteiro. Aqui mesmo, a família que nós ajudamos e que está aqui no canal. Entramos na casa, catadores de reciclagem, passando necessidade e fome. A obra da piedade esteve lá, orou com eles, foi embora, nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Catadores de reciclagem. Tem no meu canal aí. E nós ajudamos. Compramos comida, muita comida, compramos um fogão novo, compramos cobertor para eles usarem, que eles não tinham cobertor para o frio.
foram embora. Quando eu vi aquilo, eu falei, se esse povo não atende, essa família aqui, que só de entrar, gente, eles têm um quintalzinho na casa deles, cheio de reciclagem, assim, ó, cheio de reciclagem na entrada, né? Uma casa de tijolo, bloco, com um buracão, que eles falaram que à noite entra um vento ali, muito vento ali. Só por Deus, olha aí. E o caso desse irmão, essa história está no canal do Júnior Refletir. O nome dele é Nando. Nando. Lamentável. É simplesmente deplorável. E você, irmão, vai continuar alimentando essa máquina de moer gente? Vai continuar andando? Eles não levam. Você acha que você está dando dinheiro lá e esse dinheiro está indo para a obra da piedade? Não vai, meu querido. Eles têm que mandar um pouquinho. É uma miséria que eles mandam. Porque 35 milhões, perto da quantidade de gente necessitada e pobre que nós temos em São Paulo e no Brasil inteiro, não está escrito. Isso aí não dá para nada. Mas eles separaram e gastaram 37,4 milhões com terrenos e construções. Gastaram mais 43 milhões,3 com equipamentos de informática e outras ferramentas. E também eles tiveram um lucro o ano passado, um lucro que é um superávit de 21 milhões. Nada mal para uma igreja que diz que é sem fins lucrativos. Tiveram um lucro de 21 milhões. Tá de brincadeira, né? Tá aí. Eu peço para vocês, pensem um pouquinho. Acordem. É muito melhor você mandar o dinheiro para a igreja católica. Igreja católica, porque a católica ajuda muito, muito mais gente. Ajuda o Brasil inteiro, em todo lugar tem alguma instituição. Mas a igreja católica, mas ajuda. Se está 100% certo, eu não sei. Mas faça você mesmo, faça alguma coisa. Para, irmão. É um conselho que eu acho que as pessoas deveriam estar fazendo. Tá? Para fazer isso aqui e você ser cúmplice disso. Se você der R$200 querendo que o pobre seja atendido, irmão, desses R$200 eles vão levar embora. Ó, 180. Só R$20 é que vai ajudar o pobre. E daquele jeito ainda, tá? Vai passar por uma classificação. Eles vão fazer uma peneira para ajudar alguns. Só por Deus, para ter piedade desses homens. Vamos orar pela família dele. Agora as pessoas estão preocupadas. O que será que vai ser desse homem? O que será? Em desespero. Ele fez isso em pleno desespero. É uma igreja que não tem evangelho. Dá nisso aí. Não falam de Jesus. As pessoas não sabem nem por que Jesus morreu na cruz. Não sabem nada. É uma igreja guiado por homens. Homens. Esses homens, eles confessam que não estudam a Bíblia e vocês estão sendo guiados pelas maluquices da cabeça deles, que eles inventam. E tá aí, ó, o resultado disso, ó. Obras perversas. Obras que tá dando resultado de estar machucando o povo.